Muito bem, vamos para o resumo da nossa lição de número 6 com o título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. O texto áureo está dizendo: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Muitas pessoas interpretam errado esta passagem, imaginando que o próprio Jesus está dizendo, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas, na verdade, é o profeta que está dizendo. E, juntamente com o profeta Isaías, nós também precisamos dizer: Eis-me aqui, envia-me a mim. Verdade prática, nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm responsabilidade de orar, contribuir com essa obra. Então, nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos nós temos responsabilidade com o campo missionário. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 18 ao versículo de número 20. E nós vamos agora para a nossa introdução, aonde está dizendo: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos uma prioridade. Então, o Novo Testamento mostra a prioridade da igreja do Senhor Jesus Cristo com a evangelização do mundo, viu? Pastor, mas como que eu vou em outro país? Mas tem alguém lá evangelizando, tem missionários lá, né? Tem tantos missionários espalhados por este mundo afora, precisando da tua oração, precisando da minha oração e da nossa contribuição também. Então, nesta lição, nós vamos falar sobre orar, sobre contribuir e sobre o compromisso de ir, né? Na primeira parte aqui da nossa lição, orando pela causa de missões. Então, a oração é muito importante. A oração é um alicerce, a oração é o que vem primeiro. Então, no primeiro item aqui, a importância da oração na obra missionária. Então, a oração, ela é a chave, ela é a porta de entrada. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. Então Paulo deixa isso muito claro, né? Que a oração, ela é primordial. Ele mesmo diz, né? Ele diz assim, né? Que nessa passagem que nós estamos em apreço, ele fala assim, ó, pelo qual sou embaixador, ou seja, ele é embaixador em cadeias para que possa falar do evangelho livremente, como me convém falar. Mas o que que ele pede aqui no versículo 18? Orando em todo o tempo, com toda oração e suplicar. Versículo 19, e por mim, para que me seja dada o abrir da minha boca a palavra com confiança. Então, ele está pedindo para que a igreja esteja orando por ele. E tem dois aqui da primeira parte: intercessão, interceder. Então, interceda, ore. Na oração, nós temos que fazer uma oração intercessória. Devemos, primeiro, orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Segundo, orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem do Evangelho e que a sua mente, né, se abra para entender a mensagem do Evangelho. Então nós temos que estar orando para que tudo isso, né, para que o Espírito Santo esteja agindo. Devemos interceder pela proteção e segurança dos missionários que estão ali em outra cultura, em outro país, para que eles recebam a direção de Deus, do Espírito Santo, sobre a sua vida. Por isso que é tão importante a sua oração. A sua oração ela é importante e a sua oração ela é eficaz. Por quê? Porque ela é em Cristo. No item 3 aqui da primeira parte, despertar a igreja local para a obra missionária. Então, através da oração, nós despertamos. Porque quando você está orando, quando a igreja está orando por missão, ela começa a orar, ela começa a contribuir e daqui a pouco é levantado obreiros também nesta igreja. Veja bem, nós temos o exemplo aqui, ó, porque o próprio Jesus disse, né? Orai para o dono da seara, porque a seara é grande, poucos são ceifeiros. Orai pelo dono, para que o dono da seara envie ceifeiros. Quando ele fala isso, né? Para orar para que envie ceifeiros, aí depois já de imediato ele também diz assim, ó, ele também envia os seus discípulos a evangelizar. Então, se mais crentes se puserem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Então, quanto mais pessoas orando nesse sentido, mais pessoas estarão sendo enviadas e capacitadas. Parte 2 da nossa lição, contribuindo
para missões. No item 1, o sustento dos missionários. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes levitas deveriam ser sustentados, né, por meio das ofertas e dos dízimos, então diz assim, ó, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho. Então o apóstolo Paulo ele deixa isso bem claro. Em Mateus 10:10, Jesus Cristo mesmo diz, né, digno é o trabalhador do seu sustento ou do seu salário. Então é muito importante a contribuição. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, por exemplo, em Filipenses, aqui, capítulo 10, até o versículo, capítulo 4, versículo 10 ao 20, encontramos ensinamentos importantes a respeito, acerca do modo de como os primeiros missionários recebiam um apoio financeiro. Muitas vezes Paulo estava numa igreja ali pregando, estava ali fazendo a obra numa região, e uma igreja de uma outra região enviava contribuições para ele, viu? Então aqui no item 2 da segunda parte, contribuir para missões é juntar tesouro no céu. Então a Bíblia é bem clara em dizer, né? Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então, esta é a orientação do nosso Deus. E a Bíblia diz bem claro que nós não podemos ter o amor ao dinheiro. O dinheiro é necessário, precisamos trabalhar, contribuir, mas não ter amor ao dinheiro. Muitas vezes a pessoa se torna escrava daquilo que ela tem. Então, aquilo que ela tem um carro, mas meu carro eu não posso pôr no barro. Pera, então você vai amassar o barro com o seu pé. Então, as coisas são para nos servir, não para nós idolatrarmos nada. Temos que tomar muito cuidado, viu? Muito cuidado com isso. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando tesouro no céu. Tudo que você contribui em prol do benefício do próximo da obra do Senhor, Deus também te recompensará, e isso também é ajuntar tesouro nos céus. No item 3 aqui da segunda parte, contribuir para missões é um privilégio. Então, contribuir para missões é um privilégio. Então, não há privilégio maior do que saber que, por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando em lugares que nunca ouviram falar do Evangelho, vidas estão sendo alcançadas na África, Europa, em outros cantos do mundo. Então, participar dessa obra, né, cooperar com esta obra, é algo gratificante e que traz também satisfação aos nossos corações, né? Na parte última aqui da nossa lição, a chamada para ir. Então, há também o que? A chamada para ir. Então, devemos orar, contribuir, e dentro desta oração, desta contribuição, o Senhor também capacitará alguém, levantará este alguém também. No item primeiro, Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo, da cidade, aos estudantes, às donas de casa, aos órfãos, aos profissionais liberais, aos deficientes, né? A todo o grupo. Então, e outra coisa, nós vemos em todos os locais, hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades. Então o Senhor, ele tem a obra dele, né, é para chegar aonde houver uma alma. E aonde houver uma alma, então não importa. Muitas vezes a pessoa fala, eu quero ser um missionário, eu quero pregar para uma multidão de pessoas. Os israelitas têm sempre isso na mente, isso é bíblico, né? Eles falam assim, ó, uma alma, uma vida vale o mundo inteiro. Então uma alma, uma vida vale o mundo inteiro. Então se preocupe em ganhar uma alma, em ganhar alguém para Cristo e trazer esta pessoa ao conhecimento da verdade. Todavia há um preço a pagar, ou seja, a obediência à chamada missionária. Então Deus chama, e a quem Ele chama, Ele também capacita. A pessoa tem que estudar, tem que ver a cultura para onde está indo, né? Fazer a sua parte. O Senhor capacita através do Espírito Santo. No item 2, que dá a última parte, é chamada missionária. Nas Escrituras vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo, né, enquanto ele adorava. Então aí ele disse, né, eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Jeremias recebeu sua chamada ainda antes de que nascesse. Deus chamou Jeremias no ventre, ali desde o ventre. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para ir pregar para uma nação terrível, né? Essa nação de Nínive, eu comparo hoje aquele grupo terrorista do Hamas que está naquela guerra ali com Israel. Então os ninivitas era terrível como era este grupo, mas Deus fez ali uma pregação, fez ali um convite ao arrependimento, e eles se arrependeram, porque o Senhor quer salvar todas as pessoas. O Senhor Jesus chamou
seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. Então o apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco, ele estava viajando para perseguir cristão, Deus o chamou. Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas que Deus é que é o dono de tudo, né? E intervém na sua história, na nossa história e nos chama para fazer a sua obra. No item 3 da última parte, caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ID de Jesus. Note a expressão, vós sois o sal da terra. Significa o quê? Nos remete ao caráter do cristão, sabor. Então, quando alguém está ali conversando com aquele crente, está ali, né, ouvindo aquele crente e procura saber ou conhece a vida daquele crente, então sabe que ele é um sal, ele tem sabor, tem dosagem, tem caráter, né? O que ele trata, ele faz, paga suas contas. Se houver algum atraso, que nós passamos por dificuldades financeiras também, vai ali, conversa, parcela, mas não é caloteiro, é uma pessoa que inspira confiança, vós sois a luz do mundo. Isso traz a ideia do que? Do bom testemunho. De longe você percebe que o modo de comportamento, o modo de ser daquela pessoa é um crente de verdade. No item 4 aqui, o perfil do vocacionado. Então, podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Então, vamos ver. Dentre elas, letra A, ser escolhido por Deus. Letra B, não ser neófito, quer dizer, não ser novo convertido, senão vai ver a obra de Deus crescendo, vai se ensoberbecer e perder a bênção. Letra C, cheio do Espírito Santo. É necessário ser cheio do Espírito Santo. Letra D, reconhecido pela igreja. A igreja vai dizer, realmente isso aí, o Deus tem capacitado e chamado este homem, esta mulher, para fazer algo pela sua obra. Letra E, ser aprovado nas tarefas locais, ou seja, é alguém que na igreja ele já trabalha, ele já desempenha algo. Letra E, ser aprovado nas tarefas locais. Letra F, estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente. Tem que estar preparado. A gente vê pessoas que saem para a obra missionária e quando chega no campo de batalha e diz, nossa, não sabia que era desse jeito. Às vezes a cultura é diferente, o modo das pessoas são diferentes, às vezes tem até comida diferente, né? Porque a pessoa tem alguma dificuldade. Tem que ser analisado tudo isso aí antes. Amém? Conclusão, nosso propósito é que, a partir dessa lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, que se coloque à disposição para se dedicar ao menos em uma modalidade da obra missionária, orar, contribuir e ir. Então Deus tem, todos nós podemos fazer algo dentro da obra do Senhor, viu? Vamos para nossas perguntas. Número 1, o que a oração era para o apóstolo Paulo? A oração era uma ação missionária. Pergunta 2, por que devemos orar no contexto de intercessão para missões? Para que as portas do Evangelho se abram, para que a mente das pessoas se abram, para que os missionários que estão no campo missionário ali tenham o seu sustento, sejam cada dia mais entusiasmados, né, com fé para levar a palavra. Pergunta 3, que ensinamentos no contexto de missões encontramos em Filipenses, no capítulo 4, do verso 10 ao 20, nós vamos ver o apóstolo Paulo foi para Tessalônica para pregar o evangelho e a cidade de Filipos, né, os filipenses enviavam ajuda financeira para ele, ou seja, ele estava numa outra igreja pregando em Tessalônica, mas a igreja de Filipos sustentava ele e ajudava ele. Pergunta 4, para quem devemos levar as boas novas? Ao campo, na cidade, aos estudantes, donas de casa, órfãos, profissionais liberais, a todos os grupos, a todas as pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Pergunta 5, quais as principais competências para o desempenho do chamado missionário? Ser escolhido por Deus, não ser novo convertido, ser cheio do Espírito Santo e etc. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula.